Então, pessoal, bom dia. Vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo de função, certo? Aqui a gente já está familiarizado, né? Conjunto A e conjunto B. Eu vou fazer aqui o mesmo que eu mostrei no vídeo anterior, só que com alguns detalhes, certo? Inicialmente, a gente vai ter os conjuntos A e B em uma determinada questão, aí ela vai pedir para você fazer a associação, verificar se tem uma relação entre esses dois conjuntos. No vídeo anterior eu deixei bem claro que seria o dobro dos elementos do conjunto A, não foi? Eu teria que verificar o dobro e saber se existe ou não uma associação entre eles, saber se dava para relacionar, consequentemente eu iria descobrir se ali se tratava ou não de uma função. Então vamos lá, iniciar aqui. Aqui, pessoal, matematicamente falando, fica da seguinte forma: seja f em função de a em b, certo? Essa seta a gente lê dessa forma. E f de x igual a 2x, a gente lê dessa forma. Esse f e esse x, a gente lê f de x igual a 2x. Nesse caso aqui é 2x, mas pode variar, certo? Pode ser 3, pode ser outros termos também, mas vamos começar por esse. Então, como é que eu vou fazer para verificar se existe a relação entre os elementos do conjunto A, que eu vou chamar de x, certo? Cada elemento desse, ou seja, cada número, eu posso utilizá-los como x. E os elementos do conjunto B, vou ver se existe alguma relação baseado em que? Nessa lei aqui, ó, a gente vai ter que trabalhar com ela. F de x igual a 2x. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar todos os x, no caso, os elementos que estão no conjunto A, né? 2, 3 e 4, e vou aplicar nessa lei de função aqui. Vai ficar de que maneira? Onde tiver x, eu vou trocar pelos valores aqui, ó, começando pelo 2. Então, onde tiver x, ali eu vou trocar por 2. Então, vai ficar como? F de 2, né? Onde tiver x, a gente troca pelo número. Como a gente está começando pelo 2, f de 2 vai ser igual a... Esse 2 aqui já faz parte aqui da lei da função. 2, então ele repete. Como é 2x, significa que é 2 vezes x, não é isso? Então vai ficar 2 vezes quanto? Onde tem x, eu tenho que trocar por quanto? Por 2, que é o primeiro número que eu estou pegando aqui. Então fica 2 vezes 2, tá bom? Então, f de 2 vai ficar igual a 2 vezes 2 igual a 4. Então, onde eu tiver o 2 aqui, no caso do conjunto A, eu vou ter que associar com o quê? Com qual valor do conjunto B? 4, né? É possível fazer isso? Sim. Pronto. Utilizo aqui a seta e faço essa associação. Por que eu estou fazendo isso? Porque de acordo com essa função, quando eu utilizei o número 2 no lugar do x, eu obtive 4, certo? Primeiro trabalhei com 2, agora vamos trabalhar com 3. Da mesma forma, ó, pego essa lei de função, né, f de x, agora a gente vai trabalhar com o 3, então vai ficar f de 3 igual a 2, por que é 2? Porque ele está lá, ó, sempre é 2 aqui. 2 vezes quanto? Quanto é o x agora? A gente está trabalhando com o 3. 2 vezes 3. Então, f de 3 vai ficar igual a 2 vezes 3, 6. Então, meu x aqui é 3, né? Então, eu vou ter que associar com qual elemento do conjunto B? Com 6, porque foi o resultado que eu encontrei aqui. E a gente vê que é possível fazer isso. 3 associar com o 6. Estamos indo bem. Vamos agora para o número 4. Vou fazer aqui embaixo. F de 4 vai ser igual a 2, né? Por que é 2? Porque está lá na lei da função, vezes quanto? A gente está trabalhando com 4, então onde tiver x, substitui pelo 4. Então vai ficar 2 vezes 4. Então, f de 4 vai ser igual a 2 vezes 4,
8. Então, pronto. A gente vê aqui que dá para fazer a associação. 4 partindo aqui até chegar no 8. A gente utiliza essas setas. O que é que eu obtive com isso, pessoal? O que é que eu posso dizer? Cada termo aqui de A, do conjunto A, está associado a apenas um elemento do conjunto B, não é verdade? O 2 está associado com o quê? Somente com 4, obedecendo essa lei aqui, ó, certo? Eu utilizei essa lei, onde tinha x, eu substituí aqui por esses números, ó, fiz um por um e verifiquei que foi possível fazer a relação entre todos eles. Aqui se trata de uma função? Sim, né? Então, posso dizer que é função. Por quê? Porque todos os elementos de A, do conjunto A, estão associados com um único elemento do conjunto B, certo? Como a gente viu na atividade anterior, se esse 2 aqui, de acordo com a lei, tivesse associado com outro numeral também, continuaria sendo função? Não, né? Porque ele já está associado com 4. Se ele estivesse associado com outro número, além do 4, não seria função. Porque todos eles têm que estar associados, mas cada um só pode estar associado com apenas um do outro conjunto, ok? Se eu tivesse aqui, por exemplo, 5, vamos supor que eu tenho 5 aqui e utilizasse nessa fórmula aqui, ficaria 2 vezes 5, né? Daria 10. Eu tenho 10 aqui? Não. Então, se por um acaso eu tivesse um 5 aqui nesse conjunto, se ele fizesse parte também, aqui, para continuar sendo função, obrigatoriamente, eu teria que ter um 10. Como eu não tenho, né, deixaria de ser função. Mas isso é só se eu tivesse um exemplo com o numeral 5 aqui, tá ok? Aí no caso a questão vai pedir o quê? Justamente para você fazer essa associação. Se você chegar em algo semelhante a isso, você vai saber que é função, tá bom? E se tiver alguma coisa diferente, como um número associado a 2, ou por acaso nenhum desses números aqui tendo sido associado com nenhum do outro conjunto, não vai ser função, tá bom?